gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e o vídeo de hoje é pra falar daqueles livros que eu acabei julgando pela capa. E que atire a primeira pedra quem nunca julgou um livro só pela capa, de querer ler aquele livro só porque achou a capa bonita, ou então de não querer ler porque não gostou da capa. O primeiro livro eu não poderia deixar de mostrar aqui porque eu considero como um dos grandes responsáveis por eu ter criado o blog, e foi o livro O Céu Vai Ter Que Esperar, da Kelly Taylor. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas o livro ele é cheio de brilhinhos aqui no céu. Eu acho essa capa maravilhosa, é linda, tudo nela me encanta, o gatinho aqui em cima do telhado, o brilho, eu acho a capa linda. Sem contar que atrás também, que ela tem várias estrelinhas em alto relevo. Enfim, aqui na história, a protagonista, ela tá com a vida dela num estágio maravilhoso, digamos assim, ela tá pra casar, tá tudo dando certo, ela tá super feliz, e aí ela acaba morrendo. Nessa que ela morre, ela descobre que ela tem duas possibilidades, né? Ou dela aceitar já a morte e tal, seguir em frente, ou ela meio que retornar como um fantasma pra tentar interferir ali na vida do noivo, digamos assim, né? Porque ela não quer se separar dele. E a história se desenvolve a partir disso. E eu amei a leitura. O livro ele é totalmente divertido. Ele me emocionou ao final, apesar dele ter sido super engraçado durante toda a leitura, porque eu acho que ele passou uma mensagem super bonita e foi todo tocante pela história, porque afinal, assim, o assunto dele é a morte, a protagonista morreu, então é algo triste, só que você não sente isso porque a autora trabalha toda a história de uma maneira muito divertida. Então ele perde esse peso, né, do tema dele. E aí quando chegou ao final, então o livro acabou me emocionando, enfim. Eu falo que ele é um dos grandes responsáveis, né, por eu ter entrado, por eu ter feito blog, porque foi ele que me fez conhecer a blogosfera literária. Eu fiquei totalmente encantada pela capa desse livro, aí eu resolvi mostrar a capa para uma amiga. Entrei, né, joguei o nome dele no Google pra ir nas imagens e mostrar, e a imagem que eu cliquei era a imagem de um blog que estava sorteando o livro. E eu fiquei encantada com aquele blog, acabei querendo conhecer outros, enfim, aí já é outra história para outro vídeo. Mas aí eu acabei conhecendo os blogs e 2 meses depois eu resolvi fazer a Minha Vida Literária, enfim. Recomendo muito a leitura, então aqui no caso, um julgamento que me levou a uma leitura muito positiva. Outro julgamento que resultou então em algo positivo foi Onde Deixarei Meu Coração. Gente, fala sério, essa capa ela é totalmente apaixonante, não a capa só aqui. É linda, toda a diagramação dele, eu acho essa combinação de cores muito bonita, né, de muito bom gosto. Então assim, o livro, ele me atraiu como um todo, né. E aqui no caso, a protagonista, ela tá passando por um processo de autodescoberta, né, digamos assim. A protagonista ela tem assim alguns conflitos com a mãe, e aí ela acaba indo fazer uma viagem pra Europa com as amigas dela, e essa viagem resulta num processo de autoconhecimento muito grande. Não foi uma leitura assim do tipo uau, ou tão maravilhosa, né, como no caso onde O Céu Vai Ter Que Esperar me proporcionou, mas foi uma leitura fofa, com mensagens positivas. Foi uma leitura positiva, não foi um livro uau, mas foi uma leitura gostosa, então com uma mensagem positiva que eu recomendo pra vocês também. A próxima capa não só me encantou, como resultou numa das minhas leituras de livros favoritos da vida. No caso foi Tudo Aquilo Que Nunca Foi Dito, do Mark Levy. Essa capa, eu não sei explicar o efeito que ela exerce em mim, mas eu acho essa imagem tão bonita e ela é eu acho tão profunda, eu não sei, eu acho que tanto o título quanto a capa, eles me cativaram tanto, eles me atraíram tanto que eu quis ler a história por causa disso, né, porque eu acho que eu já imaginei aqui toda uma sensação, toda uma atmosfera que o livro traria e de certa forma ele trouxe sim. Aqui no caso a protagonista, ela também não tem um relacionamento muito bom com o pai e tal, ela tá pra casar quando ela recebe a notícia de que o pai dela morreu. E pra surpresa dela, ela acaba recebendo um presente um tanto quanto inesperado. O pai dela trabalhava numa empresa que desenvolve robôs, digamos assim, a semelhança, né, do seu ente querido, para que você consiga ter ainda a presença daquela pessoa após a morte dela. E o presente que ela recebe, então, é o pai dela, digamos assim, em forma de robô. E ela tem a chance, então, de consertar, digamos assim, o relacionamento com o pai após a morte dele, porque antes não foi possível. Então é por isso, né, tudo aquilo que nunca foi dito.
E o livro ele me emocionou também totalmente. Ele, em determinado momento, ele não fica simplesmente nessa questão do relacionamento dos dois, ele parte aqui para uma história de amor que foge, né, da relação pai e filha. Então a história da protagonista. E o livro, então, me emocionou totalmente. A escrita do Mark Levy, ela me cativou e me envolveu de um jeito que, assim, faltam palavras para explicar. E então aqui no caso também foi um caso de capa que me atraiu e resultou numa leitura totalmente positiva e que eu indico demais pra vocês. Um caso um pouco diferente agora foi de uma capa que me conquistou por completo e resultou numa leitura não positiva. No caso foi Glimmerglass, o Encontro de Dois Mundos. Eu lembro que eu conheci o livro assim que eu fiz o blog, assim que eu conheci a blogosfera. Eu fiquei apaixonada por essa capa cheia de brilhos aqui, é uma capa toda mágica. E eu quis ler o livro por causa disso, né? Então aqui no caso, a protagonista é uma adolescente que quando ela vai morar com o pai dela em Avalon, que é uma cidade que fica ali no limiar entre o mundo humano e um mundo mágico, digamos assim, ela descobre que ela não é uma adolescente comum, ela é uma fairy walker, então que é alguém que tem a capacidade de transitar entre esses dois mundos, digamos assim. E ele vai falar aqui de fadas, enfim, é um livro de fantasia, né, no caso sobrenatural, e eu não consegui me envolver com a leitura, não gostei da história, assim, o gênero de literatura fantástica não é um dos meus gêneros favoritos. Dificilmente livros desse gênero me agradam. É bem difícil mesmo que eu acabe gostando de livros assim. Então, não foi assim tão surpreendente que a história não tenha me agradado, né? Mas foi uma decepção porque, sei lá, eu achei que eu fosse gostar do livro porque a capa é linda. Acabou que não foi assim. Eu li a trilogia toda. O segundo livro foi, eu acho que eu achei melhor, foi o que me trouxe mais uau, digamos assim, que eu falei, ah tá, acho que agora eu vou gostar, e o terceiro eu acabei não gostando de novo. Mas todas as capas são lindas, tanto que eu tenho os três na minha estante porque os três são bonitos. O último que eu vou mostrar, né, na categoria de capas que eu gostei, eu não sei, na verdade, qual o resultado, se eu vou gostar ou não da leitura, porque eu ainda não li. Então é uma capa que eu gostei, mas eu ainda não sei se vou gostar da história mesmo. E foi A Garota que Perseguiu a Lua, nem preciso falar muito aqui dele, porque, gente, essa capa é maravilhosa. E, enfim, eu fiquei completamente encantada por ela. Dentro também o livro, ele tem toda uma diagramação incrível de mostrar pra vocês. Os começos de capítulos, né, eles são todos diferentes, assim. Enfim, é um livro realmente muito bonito e que eu quero ler só por isso, porque ele é bonito. Os três últimos livros que eu vou mostrar são capas que não me atraíram, mas que ainda assim eu acabei lendo a história e tive uma surpresa com elas. O primeiro foi Jeremy Fink e o Sentido da Vida. Essa capa é totalmente não chamativa para mim. Ela não tem assim nada que me atraia, não é o tipo de livro que se eu estivesse passando numa livraria eu pegaria pra ver do que se trata. Mas eu acabei lendo a sinopse, né, da história, eu recebi de parceria, e eu li a sinopse, achei interessante, acabei pedindo e eu amei. Foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. O livro é infanto-juvenil, mas assim, ele me levou completamente às lágrimas, porque ele trouxe tantas mensagens positivas, ele trouxe uma reflexão que eu achei que que foi tão a fundo, assim, que eu não esperava, até mesmo por ele ser um livro infanto-juvenil. Mas assim, eu achei uma leitura totalmente válida, foi um livro encantador. Pra vocês verem aqui, tipo, a quantidade também de marcações que eu fiz, de quotes maravilhosos. Então aqui a história, o Jeremy Fink, ele é um garoto, né, que tá pra completar acho que 12 anos, se eu não me engano. E ele perdeu já o pai dele há alguns anos, mas ele recebe um presente que o pai dele deixou pronto antes de morrer para que quando ele abrisse nesse aniversário dele de 12 anos. E dentro, né, dessa caixa que o pai dele deixou, ele promete que ali haja o segredo da vida, o sentido da vida. Então ele tem que, né, só que a caixa tá trancada, ele não tem a chave para abrir, ele precisa correr atrás, encontrar as chaves para ele descobrir o sentido da vida, quando conseguir o presente do pai dele. E é um livro encantador. Eu chorei assim de soluçar no final e, enfim, mexeu totalmente comigo, eu indico muito pra vocês. Outro livro é um que eu acho que eu devo ter sido minoria por não ter gostado da capa, e assim, né, logo que eu conheci, e foi Jogos Vorazes, acreditem se quiserem. A capa, assim, ela é muito bonita no sentido, assim, a capa, o material dela, a textura, aqui o tordo, ele tá numa textura diferente do restante da capa, é uma capa muito bem feita. Só que assim, olhando pra ela não me atraiu
em nada, não tem nenhum elemento que pra mim seja atrativo. Talvez vocês devem ter percebido pelos outros, né? O que me atrai são essas imagens românticas, cores, talvez num tom aí mais pra rosa, que é minha cor favorita, ou imagens mais românticas mesmo. Então, o livro aqui não tem nada que me atrai. Se eu estivesse passando numa livraria sem saber o que são Jogos Vorazes, enfim, saber da história, eu não ia pegar pra ler, pra saber do que se trata. E eu estaria perdendo muita coisa, porque eu amei o livro. Jogos Vorazes é o meu favorito da trilogia, seguido de A Esperança. E, enfim, teria sido uma leitura que eu teria perdido completamente se eu tivesse deixado a capacidade dela não atrair minha atenção falar mais alto. E o último livro foi um que, assim, eu peguei pra ler de tantos comentários positivos quando eu conheci o livro, porque a capa também não chamou nada a minha atenção. É uma capa que eu não gosto muito, que eu preferi muito mais a capa que lançaram depois, né, que é a capa do filme. E foi Um Dia do David Nichols. Não acho essa capa bonita, não acho essa capa atrativa. É interessante, né, pra você ter aqui o contorno dos rostos e tal, mas eu não sei, alguma coisa nela não funcionou, então assim, não foi uma capa realmente atrativa pra mim. E é um dos meus livros favoritos da vida. Eu amo completamente Um Dia, recomendo muito a leitura pra vocês. E, enfim, mas ainda assim é um livro que eu não gosto da capa, apesar de eu gostar muito da história. Teriam muitos outros livros pra mostrar pra vocês, principalmente no quesito capa bonita, tanto faz eu gostar ou não da história, porque as editoras capricham mesmo, porque elas sabem o poder que uma capa tem em um leitor. Então, assim, eu tinha muitos outros livros que eu queria mostrar e eu acabei cortando aqui da lista pra não fazer um vídeo muito longo. Mas, enfim, contem pra mim, então, que livros vocês jogaram pela capa, seja por terem gostado da capa ou não, e que acabaram gostando ou não da história. E eu espero que tenham gostado do vídeo. Beijos a todos e até o próximo.